João 13, de 31 a 35. O tema dessa noite, irmãos, está no boletim e é o tema do PGM da semana. A missão fundamental de um discípulo. Tema de hoje, a missão fundamental de um discípulo. João 13, 31 a 35, Nova Almeida atualizada. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Todos juntos? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Os homens, por gentileza, verso 35, homens, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem. As irmãs, por favor, só as irmãs. Nisto todos conhecerão. Senhor, obrigado pela sua palavra lida nessa noite, obrigado porque ela viva para o nosso coração e dá-nos o privilégio hoje de ouvir, entender, aceitar e praticar esse novo mandamento. Que ao terminar o mês da integração, ó Deus, nós nos lembremos de todo o caminho por onde nós trilhamos, e o caminho mais importante, ó Deus, o dom, ó Deus, principal a ser buscado pela igreja é o amor. Dá-nos esse privilégio de entender essa mensagem, assim oramos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Irmãos, foi muito precioso trabalhar com os irmãos esse mês. Projeto do Ministério de Integração, começamos lá no início do mês de junho, e lembrar os irmãos que o mês de junho já está terminando, domingo que vem é o último domingo. Começamos no primeiro domingo pensando na casa de Deus como lugar de cuidado, lembram? Falamos sobre o cuidado de Deus e a casa de Deus como lugar de cuidado e misericórdia. Fomos a um poço chamado Betesda, e naquele poço nós vemos um homem que está com deficiência, um PCD, uma pessoa com deficiência, e Jesus Cristo tem todo o cuidado de tratar com ele a sua enfermidade, de procurar restaurá-lo, colocando de volta a sua vida comum e a sociedade. Começamos nesse primeiro domingo com a ideia da igreja do cuidado. No segundo domingo, obviamente, dia do pastor, não foi para mim tão fácil fazer um sermão na temática que a proposta vinha do Ministério de Integração, mas conseguimos equacionar a ideia que depois do cuidado a palavra era crescimento, né? Cuidar, crescer, multiplicar e amar. E conseguimos aquela exposição, né, da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E naquela dinâmica do crescimento, falamos sobre a beleza do trabalho pastoral, do cuidado pastoral, e nos arvoramos daquela manhã, somente como ministros, servos, mordomos fiéis do ministério que Deus nos confiou, porque de Deus vem o crescimento da igreja e o trabalho para que nossa igreja possa crescer, e toda a realização que o próprio Deus faz usando o seu servo para que sua igreja avance. No terceiro domingo foi um domingo especial da multiplicação. Tivemos o pastor Alessandro no culto da manhã com um sermão assim muito poderoso, né? O grão de trigo que morre e produz muito fruto e se desdobra em muita vida, um sermão magnífico. E à noite nós fomos ao sermão da multiplicação, né? Onde um menino com tão pouco viu Deus realizar algo tão grande, trazendo tão pouco, como dizemos no domingo passado, pouco com Deus é muito. Nós vimos Deus operando um milagre e nós estudamos e visitamos a ideia da multiplicação. Para terminar o mês, hoje será o último sermão. Domingo nós estamos com celebração de MCM, 121 anos. À noite são mais de 30 batismos, os irmãos imaginam, né? Nunca houve na história da nossa igreja 30 batismos em uma cerimônia só. Será o primeiro e não será o último, né? Nós já estamos com mais 30 para o próximo 2 meses, então nós vamos continuar com cerimônias de batismo longas aí daqui para frente, é o que indica o crescimento da igreja. Eu quero lembrar os irmãos então que hoje, terminando essa dinâmica, nós vamos a esse humilde sermão do seu pastor, a missão fundamental de um discípulo. Eu vejo esse texto, irmãos, com muito bons olhos, porque numa leitura simples, o Senhor Jesus me chamou a atenção nesse texto, de que Ele dá esse texto como ensino aos discípulos,
algum tempo antes de estar na cruz, porque ele queria mostrar aos seus discípulos que ele, Jesus, cumpriu a sua missão de amar. Se nós não sabemos amar, e se temos dificuldade de amar, e se amar para cada um de nós se tornar um desafio, eu quero lembrá-lo nessa noite como sua missão de amar, que Jesus nos ensinou, cumprindo Jesus a sua missão de amar. João 13:34, Nova Almeida atualizada, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Jesus está dizendo, assim como eu vos amei, é que ele sabia que sua trajetória de amor era imitável. Jesus sabia que seus ensinos de amor práticos, de quem amou na prática, poderiam ser copiados e imitados pelos discípulos. Amem, assim como eu vos amei. Jesus cumpriu sua missão de amar no momento difícil de sua vida. Veja o versículo 31 de João 13. Veja, por favor, o versículo 31. Judas se retirou. A minha versão, esta versão diz: quando Judas saiu. É aqui que começa o texto. Eu não sei se você consegue imaginar o horror dessa cena, pois nesse momento sai o traidor. Neste momento, aquele que vai trair Jesus sai no seu caminho em direção ao sumo sacerdote, pega 30 moedas de prata e conduz um pelotão de aprisionamento para prender e martirizar Jesus. E não tenho a ideia de que Jesus não sabe, e não tenho a ideia de que Jesus não está conscientizando os seus discípulos, porque o texto faz registrar tamanha certeza que se tinha. E Judas saiu naquele momento, inaugurando para nós o que chamamos de a paixão de Cristo. Aqui começa a Via Crucis, aqui começa o Calvário. Neste momento, quando tudo parece estar perdido, neste momento, quando eu percebo que o Senhor Jesus se apresenta, entendam, à luz dos homens indefesos, diante de uma força militar que vem buscá-lo, é nesse momento que Jesus Cristo não vê como o mundo vê, não olha como o mundo olha, e começa a cumprir e a interpretar na sua vida física o plano de Deus para amar o mundo. Perceba que Judas sai, inaugura o início da paixão e morte de Jesus, mas por um motivo: Deus desenhava esse caminho de amor pela vida e morte de Jesus. Veja Isaías 53:7, veja como o ideal de Deus no projeto de amar o mundo passava pela Via Crucis de Jesus. Isaías 53:7, veja: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos para Isaías 53:10, adiantando o texto. Todavia, olha Isaías 53:10, esse texto é muito forte, irmãos. Todavia, ao Senhor, qual é a palavra aí? É estranho, né? É forte. Eu fico imaginando se não caberia, talvez, João 11:35 para Deus, né? E Deus, vendo Jesus sendo levado como matadouro, Deus chorou, como Jesus chorou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça de nós. Coisa linda o Senhor. Quando o Senhor decide amar, Ele não chora, Ele não sofre, Ele não sente dor, porque a morte do seu filho, irmãos, era o caminho do amor de Deus. É por isso que esse texto tem que fazer sentido para nós. Versículo 10: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, e quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, é aqui que agrada a Deus. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor fará o quê? Prosperará em suas mãos. Verso 11: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a quem? Justificará a quem? A todos. É muito interessante para combater a ideia do universalismo, né? Jesus morreu e no final todo mundo vai para o céu. Está lá em São Paulo, lá o pastor lá pregando isso, a céu aberto. Irmão, vai ler a Bíblia de vez em quando, pastor, faz bem. De vez em quando faz bem.
com o seu conhecimento justificará a muitos, não a todos, porque a iniquidade deles, dos muitos, levará sobre quem? Sobre si. Eu consigo ver o Senhor Jesus demonstrando naquele momento de dor, em que o traidor se levanta a traí-lo, em que ele não é murmurador, em que ele não abre a boca a questionar a expressão e a intenção de amor do Pai, mas da perspectiva de Jesus, sendo tudo diferente, Jesus fala de algo extraordinário que está acontecendo. É só você pegar o versículo 32, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, oh glória! Uma cruz de horror se levantando, o Filho de Jesus sendo exposto, já quase nas portas do pelotão chegar a levá-lo, vai ser humilhado, espancado como cordeiro, não vai abrir a sua boca, e ele diz, Deus será glorificado. Às vezes nós queremos, irmãos, viver e compreender um evangelho tão simples, um evangelho tão raso, um evangelho tão ralo, mas não entendemos que nesta perspectiva do Senhor Jesus, há uma exaltação do nome de Deus, porque há um sacrifício de amor por aqueles que estavam sem condição nenhuma de serem salvos. Jesus tem essa conversa com Nicodemos. Jesus vai explicar para Nicodemos o que significa o amor de Deus e que sua morte, seu espancamento, sua morte e crucificação são para que o nome de Deus seja exaltado. Olha na conversa de Jesus com Nicodemos, João 3,14. Conversa, um diálogo muito bacana de Jesus com o mestre Nicodemos. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, diz a Escritura. João 3,15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso é a missão do Filho. Aí veja o versículo 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Quando eu vejo João 3,16, porque Deus amou, eu entendo que Deus não fará isso, versículo de número 14, se Jesus não for levantado. Entenderam? A conexão está no verso 14, será levantado o Filho de Deus para que Deus seja glorificado. Foi Judas sair e Jesus exaltou, o Senhor tem sido glorificado. Jesus naquela noite de horror defende o direito de Deus e o amor de Deus contra um mundo rebelde. Naquela noite Jesus levanta um amor a uma multidão de pessoas que está em rebelião contra Deus, mas sabia Jesus que aquela seria a única forma de pacificação da relação homem e Deus, e a única forma desse homem encontrar naquela cena de horror a expressão digna do amor de Deus para a humanidade. Precisamente na desonra e tortura da cruz torna-se mais explícito o que significa ser o glorioso Filho de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que eu estou dizendo, irmãos, é que aquela cena de horror desenhou aos discípulos uma clareza de que Jesus já naquela noite estava amando incondicionalmente o mundo, quando sequer protestou, quando Judas foi traído. O irmão deve se lembrar que Jesus Cristo chorou 3 vezes. Jesus chorou 3 vezes, amém, irmãos? 3 vezes a Bíblia registra que ele chorou. Primeira vez, pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas 19:41. Quando Jesus está sobre Jerusalém, Lucas 19:41, o texto registra o seu choro, e um choro muito contundente. Lucas 19:41, 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. No verso 42 você vai perceber que ele está chorando por causa dos pecados, e dos pecados que vão devastá-la. Ela vai ser destruída por causa dos seus pecados. Então, nosso evangelista Lucas registra, Jesus chorou. Esse texto está em paralelo, na analogia dos evangelhos sinóticos. Lucas 19 você pode associar com Mateus 23:37, e você verá em Mateus 23:37 o Senhor Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você, como uma galinha que junta os seus pintainhos, eu tentei colocar você debaixo das minhas asas. Eu até quis, mas você o quê? Você não quis. Aí diz a Bíblia, Jesus chorou. Se eu entendo esse primeiro choro de Jesus é por causa do pecado, eu entendo que ele chora porque amava. Ele amava aquela geração, ele amava aquelas pessoas, ele desejava ver aquele povo sendo modificado por um evangelho, pela presença das boas novas que é ele mesmo, alcançando aquelas vidas, mas eles o rejeitavam. Era preciso mostrar-lhes de forma mais evidente
de forma ainda mais clara, e seria estampado isso na cruz, com Jesus entregando a sua vida. A segunda vez que eu vejo Jesus Cristo chorar, veja João capítulo 11, pode abrir, João 11, 35. João 11, 35, o texto diz que Jesus começa a chorar, né? A chorar porque seu amigo Lázaro havia morrido. Na verdade, João 11, 35 só diz isso: Jesus chorou. Vamos recitar o maior versículo da Bíblia todos juntos? Jesus chorou. Agora esse é o maior versículo porque nele o maior sermão. Veja João 11, 36, pode colocar. João 11, 36. Então os judeus disseram, o que eles perceberam? Vejam como ele amava. Às vezes, irmãos, o menor sermão é o mais poderoso. Eu vou dizer uma coisa para o irmão: às vezes o sermão é pregado sem palavras. Quando uma pessoa olha para um cristão em sofrimento, cuidando dele, quando olha para a dedicação de uma pessoa na direção da sua família, mais o que ela faz do que o que ela diz. Jesus não disse nada. Ele não pregou o primeiro ponto, o segundo ponto, introdução e conclusão, mas com o seu choro comunicou para uma multidão: vejam como ele amava. Jesus começa, irmãos, naquele momento em que Judas se despede para traí-lo, pregando naquele momento o seu melhor sermão. Ele levanta a sua voz e diz: hoje Deus será glorificado. Que coisa preciosa e coisa poderosa é saber que o nosso Deus, com a sua vida humilde e simples, de submissão e obediência ao Pai, do esvaziamento de si mesmo, para sofrer morte de cruz, comunica para a humanidade um amor sem medida. Primeira vez que chorou, chorou sobre Jerusalém. Segunda vez que chorou, chorou a morte de Lázaro. E a terceira vez, quem é que sabe? Hebreus, vai lá, Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Compreenda o motivo e o entorno da situação pela qual Jesus chora. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Temos um terceiro choro de Jesus aqui. Eu não estou ditando aqui a ordem, tá, irmãos? Eu estou colocando os 3 momentos em que ele chorou. Esse texto, irmãos, da minha percepção, ele tem que estar em sintonia com Lucas 22, 44 e a agonia de Jesus diante da cruz. Sabe por quê? Veja a partir do versos 8 de Hebreus 5, como o texto trata o contexto do choro de Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? O que eu entendo é que Jesus está naquele momento com o seu choro, ensinando o quê? Submissão e obediência de todos nós os cristãos. E é neste momento, com o seu terceiro nível de choro, que ele nos ensina que no meio do nosso sofrimento nós podemos amar e amar o nosso semelhante e amar os nossos irmãos. Quando Jesus Cristo diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, o que Jesus está dizendo é: eu cumpri bem a minha missão de amar vocês. Quem concorda, diga amém. Esse é o primeiro sermão de Jesus: eu cumpri bem a minha missão, a designação que o Pai me deu de amar a cada um de vocês. Mas a segunda lição, eu a percebi no mesmo versículo, não sei você, eu a percebi no mesmo versículo. Se a primeira visão é que Jesus cumpriu sua missão de amar, eu quero olhar a segunda coisa que noto no mesmo versículo: Jesus transferiu sua missão para seus discípulos. Se ele não vai ficar entre nós, e se ele vai mandar só o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que ficará conosco no cumprimento da missão, a missão de amar agora não é só de Jesus, mas ela é de quem? Ela é nossa. Dá uma olhada em João 13, 34. Veja como ele amou, deu-nos o exemplo e nos transferiu sua missão. Eu lhes dou um novo mandamento. Quem está falando aqui? Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento. Qual é a ordem de Jesus aqui? Mandamento. Qual é a ordem? Que vocês... Jesus nos transferiu a missão. Minutos antes do traidor sair, o traidor vai buscar uma tropa de elite para poder crucificá-lo e entregá-lo em morte de cruz. Nesse minuto de transição, ele não pode deixar uma humanidade sem referenciais. Ele não pode deixar a humanidade sem discípulos que expressem o seu amor, ainda que seja chorando por um Lázaro, sem palavras. Não abriu a boca, não falou nada, chorou, e a multidão disse: vejam como ele amava. Jesus Cristo vai permitir-nos agora o privilégio de ser como ele,
por imitação, olhando os seus exemplos de amor, amarmos como Jesus amou. Ao nos transferir sua missão, disse: eu dou o privilégio de vocês amarem-se uns aos outros, mas eu dou isso como um mandamento. Jesus comunicou aos seus discípulos a mais dolorosa notícia. Ele partiria, e para onde ele iria, ninguém poderia acompanhá-lo. Ele iria ao Calvário. Ninguém iria com ele. Versículo 33. Mas a pergunta que Jesus faz é: o que será de vocês? Como vocês vão viver? Se Jesus está indo embora e se ausentando, e com eles não mais estará, como eles vão viver? A pergunta torna-se importante, mas a resposta é simples: vocês vão viver amando-se uns aos outros. Os discípulos são orientados por Jesus para uma grande missão, e a maior missão que todo discípulo de Jesus tem na terra: amar. Eu estava estudando o Evangelho, eu coloquei lá no meu Logos lá uma pesquisa de palavras, só no Evangelho de João. Eu queria conferir essa informação. No Evangelho de João, a palavra amor, ou a correlação de amar, aparece 12 vezes em João, capítulo 1 até o capítulo 12. Estão comigo? Eu fui do capítulo 1 ao capítulo 12 e fiz um bloco de pesquisa. Do capítulo 1 ao capítulo 12, encontramos 12 vezes a palavra amor ou amar, o seu correlato. Quando abre o capítulo 13, que é esse capítulo, quando abre o capítulo 13, você vai até o último capítulo de João 21, quando você pesquisa, busca lá o computador a informação, sabe quantas vezes a palavra amor ou amar? 44 vezes. É muito, irmãos. O que essa informação, como dado científico, de que essa palavra se repete muitas vezes, vem na minha mente, como algum matemático hoje que fiz contas para poder chegar a essa conclusão, é que o foco de Jesus, do capítulo 13, vai mudar, e que a missão prioritária dos discípulos, a partir do momento em que Jesus vai ao Calvário, é o que, irmãos? É amar. Se fosse outra, teríamos outra palavra, teríamos a repetição de outras sentenças e milhares outros de ensino. Não, do capítulo 13 ao capítulo 21, por 44 vezes, o discípulo é desafiado o quê? A amar. É claro então, neste momento, que tudo depende de uma convicção que o discípulo tem, que ele tem que amar como Jesus amou. O modelo é Jesus. Mas a segunda convicção: amar o quê? Uns aos outros. Você diz assim: pastor, simples, fácil, tá raso, tá valendo. Tá não, irmãos? Tá não. Pastor, já 25 anos estou como ministro desta igreja aqui, trabalhando com os irmãos, ordenado e consagrado, 17 como presidente da igreja. O que eu vejo de crente, irmãos, de pá virada com o outro, que não fala com o outro, um entrou por aquela porta, sai por aquela, se ele senta aqui, senta atrás. Tem irmão que detesta tanto o outro, que um senta aqui, o cara senta lá na galeria, e eu sei da história. Não adianta ficar aqui fingindo o mundo maravilhoso de Oz. Eu não sou Alice no País das Maravilhas, irmão, me perdoe. E se nós não começarmos a enfrentar e a entender que amar é mandamento, vamos viver um evangelho raso. O que eu estou dizendo é que na noite mais difícil da sua vida, quando Judas saiu porta fora para traí-lo e levá-lo a espancamento que o levaria à morte, Jesus Cristo ergueu sua voz e disse: nesse dia o Pai foi glorificado, porque a maior expressão de amor do Pai virá no sofrimento do Filho, para resolver todos os obstáculos e barreiras que existem entre nós. Amém, irmãos? Aprenda uma coisa comigo nessa noite, que seja meu único sermão aqui hoje: ame, porque Jesus amou. Pastor, me perdoe, não consigo amar, não estou me sentindo bem. Irmão, não é para sentir, é para obedecer. Um novo, não, é sentimento. É isso? Pastor, não estou me sentindo bem. Está valendo? Não sinta, irmãos. Obedeça, que quando você obedece, você passa a sentir o amor de Deus. A atmosfera muda por causa da obediência. O sentimento muda porque você decide se sacrificar. É Calvário, irmãos. É Calvário. O outro não vai mudar.
O outro não vai nem andar a sua milha, mas você abre as suas mãos e diz: eu decidi. É isso, irmãos. É difícil, não é fácil, mas quando nós virarmos essa chave e começarmos a amar e a desejar amar o nosso irmão como Cristo amou, meus irmãos, quantas coisas em nossa vida vão mudar. Esse não é o 11º mandamento. Pastor, mas não é um novo mandamento? Mas não é o 11º mandamento. Ele é, na verdade, irmãos, a liga, a cola, a junção de todos os 10. É como se Deus pegasse os 10 mandamentos e começasse a mexer num grande caldeirão e dissesse assim: só tem um jeito de cumprir tudo isso. Ele tirou do caldeirão o quê? Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Amar o seu semelhante. Por que você não adultera? Porque você respeita a mulher do próximo ou o marido dela. Por que você não pega lá o bem do outro? Porque você respeita a propriedade privada. E quando você respeita e ama o próximo, todos os mandamentos ali serão cumpridos. Sim ou não? A gente deixa de cumprir porque deixa de amar. Por que você vai fazer um ídolo e vai adorar? Porque você deixou de amar a Deus. Entendeu? Por isso Jesus é muito sábio e muito simples, não é? Você percebe que esse aqui não é um 11º mandamento, mas a junção de todos eles. Vamos entender essa doutrina no Evangelho de Mateus, no Santo Evangelho que nós recebemos como igreja hoje. Mateus 22, 36, 40. Olha o ensino. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí o camarada pensou, né? O ídolo, honrar pai e mãe, adultério, cobiça, furto, e está lá. Ele deve ter pensado milhares, e ele queria saber o principal. Aí Jesus chega e puxa lá. Jesus respondeu: estão comigo, sim ou não? Olha o 37. Ame ao Senhor teu Deus de todo o quê? Coração, alma e entendimento. 38. Este é o grande e o quê? Pode conferir, Êxodo 20. É o primeiro mandamento. E a partir dele você percebe que você vai cumprir toda a lei. Agora, o segundo, 39, semelhante a este é o segundo: ame a quem? Mas por que isso? Irmãos, o seu próximo pode ser o pai, o seu próximo pode ser sua mãe. O que a Bíblia diz para o pai e mãe? Honra teu pai. Aí eu falo: o que tem que vir antes? A honra ou o amor? O que vem antes? É o amor, irmãos. Porque se você não ama, você faz o quê? Você desonra. Um filho que não ama o pai, ele sustenta o pai na aposentadoria dele, que não está dando nem para comprar um pão lá, ele abandona o pai numa casa, num bairro qualquer. Agora o filho que ama não faz isso. Então eu pergunto: qual é o mandamento principal? É amar mesmo. Porque quando você vai puxar o amor e vai expressar o amor, pode ter certeza que a partir do amor, todas as outras questões virão como bênçãos de Deus. Amém? Porque o amor é a liga, e o amor é o sentido. E é por isso que Jesus Cristo diz: eu amei, e assim como eu vos amei, amai o quê? Vocês também. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí eu vou terminar o sermão, porque a hora avança e nós devemos sair cedo daqui hoje. Para terminar o sermão, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que vão comigo para o terceiro e último ponto. Amar é missão fundamental de todo discípulo. Primeiro, lembrei aos irmãos que Jesus amou e decidiu amar e cumpriu bem a sua missão de amar. Segundo, trabalhei com os irmãos que ao caminhar com o traidor e ser levado à morte de cruz, ele transferiu essa missão. Ele passou a missão de amar para quem? Para seus discípulos. Agora eu quero concluir com a última sentença. Amar é missão fundamental de todo discípulo. Não é dos 12, não. São de todos os discípulos de todos os tempos, de todas as eras. João 13, 35. Por quê? Veja, João 13, 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Há um motivo pelo qual o reino de Deus e o discipulado da vida do crente com Jesus e o discípulo de Jesus será identificado. Nisto todo mundo vai saber. Evangelismo, missões, está tudo ali, ó. Se tiverem o quê? Amor uns para os outros. Muita gente acha que o mundo vai saber que a igreja está bem se nós fizermos obras sociais, se nós fizermos peças teatrais magníficas. Que o mundo vai saber que essa igreja é bacana se nós tivermos a maior orquestra do Brasil. Irmãos, tudo isso muito bacana, se tudo for apresentado para Deus. Amém? Agora, sabe como o mundo vai saber que nós somos a igreja de Cristo? Está lá: se tiverem amor uns pelos outros.
Esse é o melhor sermão que nós poderíamos terminar esse mês, é a maior missão que nós poderíamos aceitar e receber do Senhor. O mandamento é novo e é para nós novo por quê? Primeiro, porque nós temos um exemplo a imitar. Esse mandamento é novo e modifica relações, porque nós partimos de um exemplo, irmãos, que pode ser prosperado e multiplicado por muitos e muitos anos, é o exemplo de Jesus. Dê uma olhada em João capítulo 13, versículo 34. Ele diz assim: assim como eu vos amei. O que isso significa? Jesus amou seus discípulos. Jesus ensinou seus discípulos. Jesus exortou seus discípulos. Jesus serviu seus discípulos. Jesus foi exemplo para os discípulos. Ao ser exemplo, exortar, ensinar e servir, o que ele demonstrou? Amor. Por que ele fez isso? Veja aí João 13, vá para o verso 14. João 13, 14. Está fora do texto aí que nós estamos pregando hoje, mas está no contexto. Eu quero entender por que ele faz o lava-pés e depois vai para essa cena, quando Judas sai. Olha o contexto. João 13, 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros. Agora, o que isso significa? 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, façam o quê? Então, simples, nós podemos amar e devemos amar, porque nós temos exemplo. Nós temos um modelo. Nós não estamos falando, irmãos, de uma utopia fora do mundo real. Quantos aqui creem que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Quantos creem que Jesus Cristo era homem, quando viveu aqui, como homem, se humilhou e lavou os pés dos discípulos? Levante a mão. Quantos creem nisso? Então nós estamos falando de uma missão possível. É para mim e para você, né, Adiel? É para mim e para você, né, Angélica? É para mim e para você, né, André? É para nós, não é para Marte, Saturno, Netuno, Plutão. Pode ser que se tiver alguém lá também é. Até então não sei que tem ninguém lá, não tem nenhum bispo pregando por lá. O que eu estou dizendo é que a nossa hora de amar é agora. É aqui e agora. E é para qual geração? É para essa geração, para cada um de nós. Porque nós temos o quê? Um exemplo plausível, viável, que nos mostrou a possibilidade de amar neste mundo até os nossos inimigos. Jesus amou seus discípulos, irmãos, a ponto de dar a sua vida por eles. Jesus, na verdade, diz o texto, Jesus não amou os discípulos como a si mesmo. Jesus amou os discípulos mais do que a si mesmo, porque pelos discípulos Jesus morreu. Perceba que nós temos um exemplo muito maior do que nós podemos aqui nesta noite compreender. João 13, 34. O mandamento é novo porque ele tem uma exigência. E aqui que entra a questão de como o mundo conhece porque nós amamos. João 13, 34. Que também vos ameis uns aos outros. Isso é uma exigência. O que o Senhor Jesus está fazendo é cobrar de sua igreja a expressão nítida do Evangelho encarnado na igreja que é corpo de Cristo. Amem-se uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz que quando nós amamos uns aos outros, temos, irmãos, um demonstrar do Evangelho muito físico para aquele que duvida da existência de Deus. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que coisa preciosa. Agora, é fácil? Não. É raso? Não, é profundo. É profundo, intenso, verdadeiro e requer de cada um de nós muita dedicação e submissão para alcançar isso aqui. Mas eu quero terminar, irmãos, o relógio é contra nós. O último aspecto que eu quero concluir aqui. O mandamento é novo e nós devemos viver e expressar esse amor como um novo mandamento, por quê? Por causa do resultado que ele produz. Veja o resultado. Nisto todos, João 13,35. João 13,35. Nisto todos conhecerão. Quando uma igreja ama, todo mundo fica sabendo. Quando um cristão ama, todo mundo fica sabendo. E a maior forma e a melhor forma de dar bom testemunho de uma igreja e do discipulado de Jesus é amar de verdade. Não é usar as pessoas por interesse, se aproximar delas porque precisamos de alguma coisa. Não, amar. Despretensiosamente decidir amar. Não há maior força evangelística no mundo. Não há maior poder de evangelização no mundo do que não seja a prática desse novo mandamento, a prática do amor. Uma comunidade amorosa é a autenticação visível
do Evangelho de Jesus. Repito, uma comunidade amorosa é a autenticação, o selo, a chancela mais visível de que aquela igreja é uma igreja discipulada e segue a Jesus Cristo como discípula do Senhor. Eu quero terminar esse sermão com uma citação de Werner Bohr. Werner Bohr é um grande teólogo, ele escreve sobre esse texto, o interpreta na profundeza do texto, mas ele faz um comentário sobre este versículo: nisto todos conhecerão. Isso tocou meu coração, eu quero repartir com você. Werner Bohr: quando a igreja não vive ela mesma como um povo de irmãos e com amor fraternal, no qual de fato nós como igreja amamos como pessoas, suportamos pessoas, perdoamos pessoas, auxiliamos pessoas, corrigimos, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que lá no mundo, então sua palavra evangelística fica sem força, sendo permanentemente refutada pela realidade deplorável da igreja, que prega uma coisa e faz o quê? Vive outra. As pessoas notarão, se nós não nos suportamos, se nós não nos perdoamos, se nós não nos corrigimos, obviamente nós não nos amamos. Mas se suportamos, corrigimos, amamos, perdoamos, insistimos em viver juntos, o mundo saberá que somos a igreja sacrifício de Cristo. Quando uma igreja vive em amor, a vida em fraternidade, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura, representarão por si só o poder do Evangelho. Um testemunho será eficaz, o mundo todo saberá, porque nas aflições da igreja, ela decidiu amar e ser autêntica. Que coisa preciosa. Se nós hoje, como igreja, olharmos para esses pequenos versículos, especialmente esses dois últimos que destaquei, e decidimos pedir ao Senhor assim: Senhor, dá-nos a dimensão desse Evangelho. Esse será o maior e mais poderoso Evangelho experimentado por mim e pelos irmãos, porque ele não é subjetivo, ele é objetivo, ele não é um sentimento, ele é submissão, ele é obediência. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Decida amar, escolha amar, decida obedecer, decida honrar o Senhor. Numa igreja que ama, ela torna possível, cada vez mais possível, que as pessoas vejam Jesus como libertador, como Senhor, como perdoador, porque elas veem na relação dos irmãos a vida desse Jesus encarnado. Não faz sentido hoje, irmãos, pregar sobre eleição se eu não sou um eleito. Não faz sentido nenhum pregar sobre regeneração se eu não sou regenerado. Não faz sentido falar em justificação se eu sequer me sinto e me vejo justificado. Mas ainda mais, não faz sentido falar sobre eleição, regeneração, justificação e conversão se no final das contas eu não decidir amar. Vai ser um sermão bonito, vai ser uma aula dogmática, uma exposição doutrinária poderosa. Não vai comunicar nada para ninguém. Mas, João 13,35, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Ao terminar esse mês eu quero fazer um desafio. Você já teve um momento muito especial pela manhã, tratando do perdão e do relacionamento com irmãos. Eu quero tratar com você hoje que sabe que a missão é difícil, mas a missão mais fundamental de um discípulo é amar. Eu quero lançar um apelo ao seu coração. Se você hoje está aqui e vem até o dia de hoje enfrentando alguma dificuldade, primeiro, dificuldade para amar Jesus e o Evangelho, eu vou dizer para você, supere isso nessa noite, reconheça. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida na cruz do Calvário para a sua salvação. Foi na cruz do Calvário que Ele demonstrou o maior amor que Ele poderia demonstrar por você. Você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Mas o segundo apelo, eu faço um segundo e eu vou terminar aqui. É se você não tem conseguido amar o seu semelhante, tem enfrentado lutas espirituais profundas, quanto a amar alguém perto da sua casa, da sua família, alguém dentro do seu círculo familiar, ou veja, se você tem enfrentado dificuldades para amar um irmão da sua própria igreja, vou pedir uma coisa para você hoje, fique humildemente de pé comigo aí no seu lugar,
e diga: Pai, faça-me superar isso. Eu preciso ser uma carta viva do Senhor para o mundo. E se eu não amar como Jesus amou, eu não sou tão pouco uma carta, quanto mais uma carta viva. Você vai ficar de pé e vai dizer assim: Pai, faça-me superar isso. Quantas vezes o meu coração está trancado para amar e não conseguir amar pessoas que me magoaram, me machucaram, me ofenderam e que sequer me procuram para pedir perdão. Mas, irmãos, essa decisão não vai ser deles, ela precisa ser sua. E a minha palavra para você é: não sinta, obedeça. O mandamento do Senhor é amar. Um novo mandamento vos dou.